Vamos começar, gente, de uma pauta que eu ignorei na semana, mas ela é muito importante, que é a entrevista da Joyce Hasselman lá para o My News, porque a Joyce foi a primeira a denunciar o gabinete do ódio e é importante a gente ouvir ela. Você não precisa gostar da Joyce, mas você tem que ouvir. Fique à vontade, Tânia, para comentar e também perguntar para a Joyce. Oi, Joyce, boa noite. A gente já falou dos gatinhos, agora vamos falar do cachorrão, né? Os cachorros não merecem isso, Tânia. Foi só uma brincadeira. Mas, enfim, eu fiquei sempre muito curiosa, né? Eu moro aqui em Brasília, então acompanhei sua chegada, o seu trabalho aqui, e você sempre muito brava. Eu fiquei sempre muito curiosa e eu queria te perguntar agora, o que te seduziu neles? Como é que você chegou neles? O que fez você... Não, é com essa turma que eu vou. Na verdade, foram eles que chegaram até mim. Eu conheci o Bolsonaro depois de um vídeo que eu fiz muito duro, batendo nele, por conta daquela cena trágica entre ele e a Maria do Rosário, né? E aí eu fiz um vídeo dizendo que ele passou de todos os limites e aquela coisa toda, né? E eu estava, na época, eu era diretora, eu criei a TVeja bem no ano da eleição de Dilma Aécio. Então, eu era da TV, que a primeira TV online da internet foi da Veja. Hoje nem existe mais, mas na época era a primeira TV. Eu sempre gostei de sair da minha zona. Tirar a propagandinha aí de banco, que nós não temos aqui, vamos lá. E aí, o Bolsonaro me ligou. Só que passava por uma assessoria para chegar até mim. E eu não quis atender. Falei, não vou atender. E não atendi. E aí, houve uma insistência e tal. Ok, acabei atendendo o telefone. Ele, olha, gosto muito de você, das suas posições, porque minhas posições sempre foram de direita, mas nunca de uma direita radical. Assim, ser direita não é ser idiota. Ser direita é você ter os seus princípios de direita, como eu respeito quem tem os da esquerda. Agora, eu não respeito radicais, nem de um lado, nem do outro. Então, eu acho que aí já passa do limite das sinapses, né? E aí ele falou assim, não, eu quero me explicar. Eu falei, olha, semana que vem eu vou entrevistar o Barroso em Brasília. Eu tinha uma entrevista com o Barroso, minha memória é boa, viu? Eu tinha uma entrevista com o Barroso. Falei, eu passo no seu gabinete. Ele, você pode me entrevistar? Eu falei, mas eu vou para te entrevistar. Eu quero que você fale, eu quero que você me enfrente. Vai ser olho no olho essa entrevista. E aí fui até lá, entrevistei e tal. Ele me sugeriu, inclusive, que eu entrevistasse o Eduardo Bolsonaro. Eu olhei para o Eduardo Bolsonaro e falei, primeiro você cresce um pouquinho, depois eu te entrevisto. Começou ali a nossa boa relação, né? Porque ele sugeriu que o Eduardo tinha sido recém-eleito, né? E muito bem, né? Exibia a entrevista que eu fiz com o Bolsonaro, ele tentando se defender e eu apertando ele, aquela coisa toda. A partir dali trocamos telefones e ele começou a mandar algumas informações para mim do Congresso. Nem sempre eu confiava, né, da Câmara, eu sempre ia atrás de uma segunda fonte. E começou a me pedir ajudas para algumas coisas. Por exemplo, uma vez ele foi dar uma entrevista para o Danilo Gentili. Aí ele me ligou, mandou mensagem, se podia ligar, daí ligou. Joyce, o que eu falo? Né? Eu dizia para ele, eu vou dizer o que você não fala. Não bate no Supremo. Não bate no Supremo porque não vai pegar bem para você. Então, assim, eu comecei, aos poucos, a dar algumas quase um media training extraoficial, assim. E ele foi ouvindo algumas coisas. Então, aquilo foi me passando um recado, que eu pensei, esse cara me parecia um grande de um tigrão, mas está parecendo um gatinho rosnando. Porque eu estou falando para ele falar as coisas, ele está falando direitinho, né? Quando ele está indo além, ele começou a fazer o Bolsonarozinho paz e amor, assim, ficou uma coisa, a não ser quando envolvia a esquerda, né? Mas ele foi baixando a temperatura em algumas coisas. Muito bem. Passou o tempo, eu saí da Veja, fui para a Jovem Pan, quando a Jovem Pan era Jovem Pan, não essa porcaria que virou hoje, né, que é 100% bolsonarista. Na época, inclusive, eu fui assumir os Pingos nos Is, eu era diretora do jornal, e a minha bancada era composta por um de centro, um de esquerda e um de direita. Então, eu tinha a Jovem Pan me deu essa possibilidade. E eu estava lá, e aí o Bolsonaro queria falar comigo novamente. Eu disse para ele, estou no Nordeste. Meu marido é nordestino, nós temos uma casa lá. Falei, estou no Nordeste. Ele falou, eu vou aí. E ele foi lá na minha casa, no Nordeste, né? Bateu lá na portinha da minha casa, do meu apartamento,
foi lá, tomou um café da tarde com a gente, e aí me pediu ajuda. Ele disse, olha, eu preciso de ajuda, eu vou sair candidato mesmo, eu preciso de você como nossa candidata ao Senado, na época o convite era para o Senado, eu preciso de você como candidata ao Senado, nós temos já um outro que vai se lançar candidato, que é o Major Olímpio, mas ele vai desistir na última hora, vai para deputado, porque ele não pode perder o mandato, e a gente tem o Marcos Pontes, que quer ser candidato, mas ele não tem chance. Esse foi o discurso resumido do Bolsonaro, eu preciso de você. Eu falei para ele, de jeito nenhum, não penso em ser política, amo política, mas ser política não está nos meus planos e tal. E ali se iniciou uma conversa que, resumindo, o Major Olímpio se lançou candidato, começou a ir bem a candidatura dele ao Senado, Bolsonaro me liga de novo. Joyce, tá um problema aqui, o Major Olímpio não quer desistir, eu quero que você venha e tal. Eu falei, para mim não tem problema nenhum, porque eu não queria ir mesmo, então deixa o Olímpio ser feliz, né? Aí passou mais um tanto de tempo, ele ligou para mim mais uma vez e falou, olha, eu tenho uma outra proposta para você. É para ajudar o Brasil? Falei, claro que é para ajudar o Brasil. Meu trabalho como jornalista de política sempre foi com esse intuito, né? Obviamente que eu tenho as minhas ideias, mas eu nunca escondi para ninguém que eu estava dando as minhas opiniões e ideias. Então, quem me ouvia sabia o que eu pensava, né? Eu nunca tive aquela coisa assim, eu sou imparcial. Eu sempre disse, eu tenho lado. Eu sempre deixei isso muito claro. Ele falou, então, você vem candidata a deputada, e aí eu já me arrepiei. Eu falei, ai, meu Deus do céu, se o Senado já não quer, imagina a Câmara, né? Falei, Jesus Cristo. Aí você vem candidata à Câmara, você me ajuda, você viaja comigo para fazer campanha com as mulheres e tal. E aí, depois de mais meia dúzia de conversas, eu acabei aceitando, teve pressão de alguns lados. Eu joguei isso para os meus seguidores na época, eu fazia um jornal chamado Jornal da Joyce, depois que eu saí da Jovem Pan, que era só para os meus seguidores. E eu joguei isso para eles. O próprio Bolsonaro, na verdade, antes de eu jogar para meus seguidores, fez o convite público. Aí que veio a história. O convite público foi feito pelo Francisquini e pelo demente lá do Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram um vídeo e disseram assim, Joyce, isso aqui é um delegado, um escrivão falando. Né? Isso aqui é uma convocação. Isso não é aqui de jeito nenhum um convite. Você está convocada para ser candidata a deputada e blá, 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 blá. E eu tinha dito todos os nãos para o Bolsonaro. Esse vídeo repercutiu, eu fiz uma enquete na minha rede com esse vídeo, e aí o Bolsonaro fez um vídeo, dizendo, tá aqui, convocada, assim que vai ser. Eu comecei a receber bastante pressão na época dos meus seguidores, e eu tinha, eu não sei se foi, eu não sei, sabe, às vezes eu me sinto meio nessa história com o Bolsonaro, né? Se eu fui a mulher traída, porque eu acreditei que em algum momento ele queria mudar as coisas mesmo. Eu sempre soube que ele era burrão, eu estava conversando com ele. Eu sabia que ele não tinha uma capacidade intelectual, mas nós tivemos outros presidentes que também não tinham capacidade intelectual. E se a pessoa é honesta, você resolve com um bom corpo de ministros os problemas da capacidade intelectual. E eu achava o Bolsonaro honesto, eu realmente acreditava nisso. Vocês não tinham ideia. Eu acreditava piamente na honestidade dele. Eu só fui desacreditar depois de alguns meses de governo, quando eu vi que ele começou a mexer os pauzinhos para salvar o Flávio e quis que eu fizesse coisas como procurar ministros, que ele não tinha ministros do Supremo, que ele não tinha acesso, e eu tinha por ser jornalista, para discutir a situação do Flávio. E eu me neguei a fazer. Então, eu entrei nessa barca, entrei nessa canoa aí, furada, porque eu realmente achei que ele era uma pessoa honesta, e aí já estava na minha cabeça todo um planejamento para ajudar ele a fazer um ministério, fazer uma coisa que fosse boa para o país. Quando é que você percebeu que você estava numa canoa furada? E não dava mais? Quando? Na transição. Começou a ficar ruim? Na transição. Na transição já começou a ficar ruim. Antes de eu já na transição. Na transição, quando a gente começou, ele estava muito inseguro na transição e ele era assim, parecia que ele assumiu, ele se sentia menor que a cadeira. Se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo. Compre Onix Turbo com Wi-Fi nativo e condição imperdível. Então, quem dava as cartas na época da transição era o Bebiano, o Julian, que ficava colado ali no Bebiano.
eu comecei a estar ali para dar um apoio a ele. Para você ter uma ideia, o primeiro embaixador que ele recebeu fui eu que levei, e ele ali, do meu lado, fica aqui, tipo, fica aqui, né? Aquela coisa, ele era muito inseguro. Os filhos Obrigado, começaram Marília. a dar as cartas, eu não gostei disso, por isso que eu entrei no circuito, né? Para não ficar Bibiano, Julian e os filhos, que no final das contas era a palavra dos filhos que valia, e eu já tinha enfrentado eles mesmos, eu nem fiz campanha com os filhos. Assim, não tem, você não vai ver nada meu com os filhos dele. Quando eu viajava com o Bolsonaro, era eu, Bolsonaro e outros atores políticos, mas os filhos não. Então, ali na transição, eu já vi que o negócio não estava bom. Só que, em determinado momento, ele começou a se sentir maior do que a cadeira. Então, rapidinho, aquela coisa do poder subir a cabeça. Rapidinho, o poder subiu a cabeça dele. Eu comecei a ver algumas ordens que ele dava para o Bibiano, que aquilo não me cheirava bem. Aquela história do Flávio Bolsonaro, ele já estava mexendo com aquilo não me cheirava bem. Então, assim, ali na transição, eu já fui a mulher traída. Eu falei, gente, não era o que eu pensava. Mas ainda não achava que ele fosse alguém capaz de fazer o que fez ou de se meter em esquema de corrupção. Então, ainda havia uma luz no fim do túnel, né? Mas quando eu cheguei já em meados do governo, eu já sabia que ele não era honesto, eu já sabia que ele recebia presentes e não declarava isso, né? Não dizia que presentes eram esses. Eu sabia quais eram os empresários do agro que financiavam ele, que inclusive ajudaram a financiar o 8 do 1. Se o Supremo ainda não tem essas informações, pode me procurar que eu dou. Então, eu já sabia dessas coisas. E aí a coisa ficou insustentável, assim, para mim. Ficou realmente impossível. Seria, assim, eu rasgar totalmente a minha dignidade. Em parte, eu rasguei minha biografia, porque eu vinha numa carreira muito, muito gostosa como jornalista, assim. Eu passei por vários veículos, eu fui diretora da Band News FM, da CBN, eu passei pela Record, pelo SBT, eu fui para a Veja, fui para a Jovem Pan, estava tudo de, assim, vento em popa. E aí larguei para a política e acabou que toda essa sujeirada encostou em mim, né? Não tem como você passar pelo meio do chiqueiro e não se sujar. Então, por mais que a minha galocha fosse alta, aquilo encostou em mim. E depois que eu saí do governo, eu virei alvo número 1, né? Eu fui a personagem entre homens e mulheres de todas as áreas, inclusive política, mais atacada durante 3 anos. Tem 2 estudos mostrando isso de universidades. Então, assim, para mim, aquilo, eu me arrependo profundamente. Eu só não me arrependo 100% por conta da reforma da Previdência, que talvez vocês sejam contra a reforma, mas na época o Brasil precisava mesmo, né? E eu acreditava naquilo. Mas foi muito ruim para mim, assim, a política me fez muito mal. A política ou o Bolsonaro? A turma do Bolsonaro? A turma do Bolsonaro. Sim, a turma do Bolsonaro. Tanto que você está tentando voltar, né? Você foi a deputada mais votada da história da Câmara, né? A mulher mais votada da história da Câmara. Foi. Então, você já chegou... Mas eu não volto nunca mais para a política, não. Eu cheguei com uma autoridade grande, mas eu não volto nunca mais, não. Foi sua última candidatura, então? Não, assim, não tem possibilidade. Não tem, até engraçado, uma funcionária que trabalha aqui comigo, ela disse, dona Joyce, eu sonhei com você e tal, essa noite, sonhei que a senhora era candidata. Eu falei, era pesadelo, minha filha. Esqueça, não tem possibilidade, não quero. Assim, na política, eu ganhava menos dinheiro do que eu ganhava, eu não usava os privilégios, os meus carros eram os meus, eu não alugava carro com dinheiro público, eu não pagava restaurante com dinheiro público, igual tinha gente que comprava house com dinheiro público, outro que pagava almoço de luxo, jantar de luxo. Eu sempre fui contra isso e eu levei o meu mandato segundo aquilo que eu pregava. Eu abri mão da minha aposentadoria parlamentar especial, né? Isso de maneira, abri mão de forma definitiva, com documento e tudo. Então, assim, eu tentei fazer tudo diferente ali dentro, segundo aquilo que eu acreditava. Só que você aprende muito rápido que se você não entra naquele jogo, você é engolido por aquilo. E eu não faço parte daquilo. Eu não faço parte do jogo. Eu sou muito forte, eu conhecia todo mundo ali. Então, por que era fácil para eu articular no primeiro ano com o Bolsonaro? Porque todos os deputados me conheciam do jornalismo e a maioria tinha um certo receio. Essa aí bate forte. Então, durante os 4 anos que eu estava anteriores ao governo, né, eu ganhei por 4 anos o prêmio de maior influenciadora
do Brasil em atualidade, política e economia. Então, se eu abria a boca, né, se eu berrava nas minhas redes, ficava ruim para quem estava na minha mira. Então, no começo, os deputados ficavam muito cheios de dedos assim comigo, tal, me ouviam e me conheciam, né? E mesmo alguns que não gostavam de mim, acabavam me respeitando. Não respeitavam o Bolsonaro, mas me respeitavam. E eu consegui manter um diálogo tanto com a base do governo quanto com a oposição. Eu tinha reuniões com o PT, com o PCdoB, com o PSOL, eu precisava de voto deles. Então, assim, agora eu só perdi na política, né? Eu perdi um espaço grande no jornalismo, eu perdi um espaço grande nas minhas redes, porque eu parei de fazer o Jornal da Joyce, porque como é que eu ia contar, como líder do governo, as coisas do governo? E como é que eu ia criticar a oposição se eu precisava dos votos da oposição para aprovar projetos do governo? Então, eu fiquei de pés e mãos atadas, né? E, assim, foi muito ruim, assim. Foi uma penitência para mim. Foi uma penitência, sabe? Se eu faria tudo de novo, hoje, eu não faria. Eu não faria. Assim, não foi uma experiência terrível para mim. Eu sou muito mais feliz sendo jornalista, escritora, como eu sou, e fazendo meus projetos de emagrecimento agora, que está maravilhoso, né, ganhando dinheiro de verdade, não ficar com essa brincadeira aí. Então, agora tem o assim, protocolo JH, várias coisas acontecendo, né? Tem várias coisas. Mas eu tive que me remontar. Eu fui destruída na política. Eles amarraram um cavalo em cada perna minha e um na cabeça e chicotearam os cavalos. Vamos lá, gente. Tem muita coisa para falar disso aqui. E o chat aqui, pelo visto, está em polvorosa, né? Vocês estão aí comentando as coisas. Deixa eu falar uma coisa. Não é para acreditar em tudo que a Joyce fala, tá? Ela fez parte da campanha do Bolsonaro. Vocês estão certos também quando vocês dizem que hoje em dia ela não tem voto. Ela não tem voto também porque justamente ela matou o eleitor dela, né? Quando ela diz que existe um gabinete do ódio tocado pelo Bolsonaro, ela não consegue mais esse tipo de contribuição. Lucas, deixa eu te agradecer muito. Garupa é 100 pila, né? Tá faltando só 65, então, na nossa meta. Muito obrigado aqui ao Lucão, que sempre é o nosso sócio aqui. A gente precisa ver, inclusive, alguma coisa bacana para dar de presente para ele. É o seguinte, você não precisa gostar da Joyce. Ela mente às vezes, ou no mínimo aumenta algumas histórias. Mas ela foi uma peça fundamental para começar a desmontar o Jair Bolsonaro, tá? Não tem que gostar. Não tem que achar ela maravilhosa. Não tem que achar o Frota maravilhoso. O Frota ainda é muito melhor do que ela, mas assim, não tem que achar os caras que fizeram parte do bolsonarismo maravilhosos. Não é para gostar. Quando a gente traz o vídeo da Joyce para cá, e quando ela começa a falar muitas coisas a respeito dos bastidores, é como o Bebiano fez, o Bebiano morreu, é como o Major Olímpio fez e falou enquanto esteve vivo depois de morrer de Covid, é como a Soraya Tronic, que nos deu entrevista aqui, embora a Soraya tenha uma cabeça um pouco melhor, mas não tem que gostar deles, gente. Tem que olhar o que está sendo falado. Eu, inclusive, não defendo essa agenda dela de reforma da Previdência, que é uma agenda para privatizar o Brasil. Para privatizar o Brasil. Isso precisa ficar bem claro. Quando a gente traz aqui essas pessoas trazendo essas confissões, é muito diferente de endossar elas. É muito diferente de endossar qualquer uma delas. Não tem nada a ver com endosso. Não tem nada a ver com reforço de achar que a pessoa é heroína por isso. Não fizemos isso aqui nem com o hacker de Araraquara, que tem muita gente da esquerda que acha que ele é herói. Que acha que o Delgatti é herói. Tá? Tem gente aí que fica falando que o Delgatti é herói e ele estava negociando com a Carla Zambelli para dar golpe. Tá bom? Não tô atacando o 247.
Mas é para vocês pensarem, às vezes, no que a própria esquerda abraça. E não é para abraçar nada a rigor. Porque isso aqui é jornalismo. Isso aqui é apuração de dados. Ela se colocou à disposição para falar quem do agro financiou, terá provas? Não faço ideia. Não faço ideia. Esse é um dos problemas da Joyce. Ela fala muito, na verdade, além do que ela consegue provar. E para provar é mais difícil, né, gente? E para provar tem muito jogo de conveniência, tem muita coisa bacana. Tem muita coisa que vaza para a esquerda via alguns amigos da Joyce. Por exemplo, um cara que fala bastante, eu estou pensando em se eu trago ele para cá. É um advogado do Paraná chamado Roberto Bertoldo. Ele dá muita entrevista para Fórum. E ele traz muita informação, mas ele soube isso daí via Joyce Hasselman. Então é o seguinte, gente. Não é para gostar. Jornalismo e política não é concurso de Miss Simpatia. Se a gente quer combater a extrema-direita, a gente tem que ouvir. A gente tem que apurar, a gente tem que sentar, a gente tem que ouvir. Não é live para mostrar as pessoas que eu gosto, é live para informar vocês a respeito do que está acontecendo. Esse vídeo teve muita visualização essa semana. Já falei para vocês o que eu penso a respeito do My News. My News é um canal de direita. My News é um canal de direita. Aí vai aparecer os fãs do My News falando que eu tô errado. Não, é de direita. Tanto que tá ouvindo a Joyce, tanto que eu vi a Janaína Pascoal. Ouviu a Janaína Pascoal. Então é isso, ela tem que falar. Ela tem que falar. Na verdade, foi o que restou para ela. Ela vai falar. Então, meus queridos, vocês estão aí iludidos que a gente tem que fazer concurso de Miss Simpatia, que jornalismo tem que fazer propaganda. Não, não tem que fazer propaganda. Tem que abordar os fatos. A gente não abordou a entrevista do Léo Dias com o Bolsonaro? Não sou fã do Léo Dias. Eu não sou fã do Léo Dias. A questão toda é: cadê a notícia? Cadê a novidade? Cadê o dado? Cadê a informação? Não tem que gostar da Joyce Hasselman. Tem que ver o que ela está falando. Não tem que gostar de fulano, de ciclano. Tem que ver o que ele está falando. Sobretudo nessa questão do combate à extrema-direita. Porque muita gente testemunhou o que aconteceu ali. E o que aconteceu ali foi a gestão de um golpe. O Bolsonaro tornou-se presidente da República e ia aplicar um autogolpe para permanecer no poder. Ia ser isso ad infinitum. Não ia parar ali. Não ia continuar ali. Então é essa a questão. Então, Deise, tá. Vamos lá, vamos pegar o comentário. O Delgatti está longe de ser um herói. É um oportunista mercenário, mas ele ajudou a desconstruir o lavajatismo e a mudar a opinião da segunda turma do Supremo. Na verdade, foi da primeira turma. E tá, ele ajudou a mudar a opinião. O Supremo não sabia que o Moro era suspeito? Teve que um hacker trazer as mensagens do Moro para o Supremo mudar de opinião? Não, né, gente? Não, né, gente? O Delgatti não fez um trabalho de convencimento. O Delgatti fez uma exposição do Moro. E aí ficou feio para o Supremo defender a posição que ele estava defendendo antes. Eu acho que é um pouco diferente aí. Do mesmo jeito a Joyce. A Joyce protegeu o Bolsonaro. E aí, quando ela diz que tem um gabinete do ódio tocado pelos filhos, a gente passa a investigar o gabinete do ódio. Deixa eu contar uma história para vocês. Na política, não tem heróis. Nem o Lula é herói. Parem de romantizar, gente. Herói sabe o que é bom? No filme dos Vingadores da Marvel. Herói sabe onde é bom? Nos livros de ficção. Política real não é isso. Política real, jornalista fala inclusive com bandido. Política real, jornalista vai atrás de informação. Jornalista não fica mitificando.
Jornalista não fica puxando o saco de fonte. Jornalista que faz isso é mau jornalista. Tem que ir atrás das informações, tem que perguntar. Tem que extrair o que é verdadeiro daquilo. Não tem herói na vida real, gente. Existem pessoas com quem a gente concorda mais e outras que a gente concorda menos. Não tem herói. Parem com essa mentalidade tosca, inclusive, de ficar mitificando. O Delgatti estava fazendo negócios com a Zambelli. Com a Zambelli. Se tivesse sido bem sucedido, ele teria dado um golpe. Se ele tivesse dado certo com a Zambelli, ele teria dado um golpe. Acorda! Mané convenceu o Supremo. Que coisa é essa? Que coisa é essa? O Supremo lá precisava ser convencido de alguma coisa. O Supremo mudou de opinião porque ficou feio. Porque ficou feio. Ficou horrível. Porque tinha naquele diálogo, e foi um golaço do Demore e da edição do Intercept. Tinha um crime em andamento quando o juiz fala com o promotor. Tinha um crime em andamento quando o Moro fala com o Dallagnol. Foi por isso que o Supremo mudou de opinião. Tinham provas ali. E o Delgatti não fez aquilo porque ele é um cara legal, ele queria vender aquelas informações para ganhar na bolsa. Isso está no livro do Intercept. Ele fez isso movido a dinheiro. Foi um crime movido a dinheiro. E a sorte é que o jornalismo foi atrás da informação e não de pagar esse cara. Então não façam assim, mitificar nomes imbecis, do mesmo jeito que não se mitifica a Joyce. A Joyce é uma pessoa de direita, de extrema direita. Ela não mudou tanto assim. Mas ela sim, quando ela fala que ela foi vítima do bolsonarismo, é verdade. É verdade. Foi vítima do bolsonarismo, foi vítima da misoginia, também não aprendeu nada nesse trajeto. Também não aprendeu absolutamente nada nesse trajeto. Mas você não tem que gostar das pessoas. Tá? Isso é um mito. Aliás, tem muita opinião equivocada aí que programa de entrevista é para você ficar puxando o saco do entrevistador. Não é para isso, não. Não é para isso, não. A nossa função não é essa. A nossa função não deveria ser essa. Então é bastante importante para a gente fazer esse trabalho. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.